A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamaleheme. Professor Gerson, mais uma vez trazendo até você mais um ensinamento da palavra do Senhor. Hoje vamos ver alguns conceitos da Torá sobre peregrino, prosélitos e estrangeiros. Você que é sabatista, que gosta de usar Isaías 56, para dizer que nós temos que, na dispensação da graça, sermos sujeitos à guarda sabática, aonde que você encontra na Torá alguma exigência, alguma legislação mosaica que cobre de nós, gentios, a guarda do sábado. Isso não é nenhuma imposição colocada sobre aqueles que são peregrinos, aqueles que são estrangeiros ou gentios como nós. Vamos ver então, peregrinos, prosélitos e estrangeiros. Um comentário de Felipe Moura. A Torá menciona dois tipos de guerra. Ger no hebraico é peregrinos. Aquele que apenas vive em meio a Israel, que é chamado na literatura judaica de Ger Toshav, literalmente um peregrino residente, e o Ger Sedek, que é basicamente um prosélito que deseja se tornar um israelita. Além dessas duas categorias, existe ainda o Noheri ou Nekar, que literalmente significa aquele que é cortado, no sentido de que ele não faz parte do povo de Israel, isto é, esse é o termo hebraico utilizado para estrangeiro, que não faz parte da nação israelita e nem se rende à aliança da circuncisão, do sacrifício e o reconhecimento central da sua religião no Templo de Jerusalém. Não é difícil entender como esses termos eram aplicados no dia a dia de Israel. Havia, por exemplo, os comerciantes que entravam na terra de Israel sem desejarem ali se estabelecer. Ficavam pouco tempo, frequentemente sequer pernoitando, eram visitantes, por assim dizer. A esses, a Torá usa o termo Noheri ou Nekar, isto é, o estrangeiro. Havia, porém, aquele que residia entre os israelitas, seja de forma temporária ou permanente. A esse, a Torá chama de Ger, ou peregrino. Dentre eles havia aquele que vivia em meio aos israelitas de forma apenas provisória e que não desejava se integrar ao povo. E esse é essencialmente o Ger Toshav. E ainda havia o que desejava fazer parte do povo de Israel. Queria ser um prosélito, queria se naturalizar um israelita, vivendo como um verdadeiro israelita. Esse era chamado do Ger Sedek, a saber, o peregrino justo. O Ger Sedek era essencialmente um estrangeiro que decidiu fazer parte do povo judeu e com isso guardava o sábado, sacrificava e cumpria todas as ordens da Torá e participava das festas judaicas no templo centralizado religioso do povo judeu. Uma boa analogia seríamos pensarmos no turista que vem ao país a passeio,
ou a negócios. Esse seria análogo a um noheri, um estrangeiro. Uma pessoa que recebe ou uma pessoa que recebesse visto de permanência, seja para estudar ou trabalhar num país, seria análoga ao ger toshav, isto é, o peregrino residente. Por fim, um estrangeiro que decidisse obter cidadania como se fosse brasileira e viver aqui como um brasileiro seria análogo a um ger sedek, ou seja, ele iria incorporar a nação brasileira. Frequentemente, a Torá diferencia entre aquilo que se aplica ao israelita e aquilo que se aplica ao peregrino residente e aquilo que se aplica ao estrangeiro. Por exemplo, em Devarim, Deuteronômios capítulo 14, verso 21, lemos assim: não comereis nenhum animal morto. Ao peregrino, o laguer, que está dentro das tuas portas, darás a comer. Ou venderás aos estrangeiros, lenoheri, porquanto és povo santo. E Adonai, teu Elohim, não cozerá o cabrito com leite da sua mãe. Então não era para eles comer um animal morto, né? Não comereis nenhum animal morto. Ao peregrino, ao laguer, que está dentro das tuas portas, darás a comer. Então, este peregrino poderia comer, porque ele não está sujeito às leis dietéticas de Israel. Mas aquele que se naturalizasse seria, sim, responsável em cumprir a lei. Observe que um ger toshav, isto é, um peregrino residente, e um noheri, estrangeiro, poderia comer de animais que morressem de causas naturais, ao passo que o israelita isso era proibido. Já um ger sedek, ou um peregrino justo, ou um estrangeiro justo, isto é, um prosélito que adentrou o povo de Israel, não poderia comer tal coisa, visto que é como algo natural para eles dentro da sua convivência e seus costumes. Ainda em Shemot, capítulo 12, que é Êxodo, verso 48, diz: porém, se algum peregrino, ger, se hospedar contigo e quiser celebrar a Pessa de Adonai, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, a Pessa judaica era só para quem era parte da aliança de Yahvé com Israel. Um peregrino, para nós hoje, não precisamos guardar esta Pessa, como muitos que não são judeus estão fazendo. Isto é errado. É a mesma coisa que você querer comemorar 7 de setembro, que é o dia, da independência do Brasil na China. Isso é loucura, coisa de doido. E é o que mais se encontra hoje aqui no Brasil, nesses habitolados que querem se tornar judeus sem se naturalizar, sem se tornar prosélito e observar todas as leis, não só o Shabat, mas todas, e tem que cortar o prepúcio e ser circuncidado. Em outro exemplo, a Torá, em Devarim, Deuteronômio 23, 19 a 20, diz: a teu irmão não emprestarás com juro, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estrangeiro, o lanoheri, emprestarás com juro, porém a teu irmão não emprestarás com juro, para que Adonai, teu Elohim, te abençoe em tudo o que puseres a tua mão, na terra a qual vais possuir. Como se pode perceber, há uma diferenciação entre tais categorias de pessoas, porque a Torá entende que nem todas elas estavam sujeitas à aliança feita com o Eterno no Sinai, visto que essa foi uma aliança feita exclusivamente com Israel. Então me desculpe vocês sabatistas, me desculpe vocês adventistas,
com todo o respeito que vocês têm pela lei de Deus, pela palavra de Deus, vocês estão completamente errados. Amém? Mas se vocês decidirem fazer, terão que fazer então techuvá, terão que guardar toda a lei. Mas se vocês quiserem guardar, porque acham isso bonito, então não condene outros, porque senão a Torá condenará vocês. Amém, meus irmãos? O que dizem as leis do Shabat a respeito desses? Pouca gente sabe, mas as leis do Shabat na Torá não mencionam o Noheri Nekar, o estrangeiro, nem mesmo única vez é cobrado dele. Então por que eu vou guardar, se não me é imposto pela lei? Aí você isola Êxodo 20 e você coloca o quarto mandamento, lembrarás o dia de sábado, e você lança sobre a cabeça de todo mundo, sem observar, sem se render, sem se dobrar ao contexto remoto das Escrituras. É algo muito sério a ser pensado. Observe o que está escrito em Shemot, capítulo 20, verso 10. Mas o 7º dia é o Shabat de Adonai teu Elohim. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu peregrino. Vê Kehá, que está dentro das tuas portas. Vejamos ainda Devarim, capítulo número 5, verso 13. Mas o 7º dia é o Shabat de Adonai teu Elohim. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teu animal algum teu, nem teu peregrino. Ver Gerhar, que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Então, esse ver Gerhar, que guardava o Shabat, não é, querido, um estrangeiro como nós. Ele era um estrangeiro naturalizado que fez techuvá, se tornou um prosélito, se tornou um observador da lei e decidiu fazer pacto da aliança entre Yahvé e Israel. Então, que você que gosta de guardar o sábado, guarde. É bom tirar um dia para adorar ao nosso Eterno, ao nosso Senhor. É bom tirar um dia até para descanso, porque a própria natureza humana necessita disso. Mas transformar isso em uma observação de lei, como algo que torna você uma pessoa diferenciada, como torna você um ministério diferenciado, uma igreja diferenciada, por guardar algo que a lei nunca cobrou de você, me desculpe, é hipocrisia. Shalom Adonai, deixa o seu curtir, deixa o seu descurtir, para o YouTube é a mesma coisa.